O módulo C14 trabalha com cilindro. Então, nós vamos ver quais são os elementos do cilindro. O cilindro ele é um sólido de secção constante também, assim como acontece com o nosso prisma. E todo sólido de secção constante, o volume representa a área da base vezes a nossa altura. Quais são os nomes que aparecem no cilindro? Para o cilindro, você tem uma região que representa o círculo da base. E como nós temos um círculo, o seu elemento principal é o raio da base. Raio da base. A região circular, ela é denominada de base. Então, nós temos duas bases associadas ao nosso cilindro. Então, aqui nós temos a base. A distância entre essas duas bases representa o valor da nossa altura. Então, aqui você tem a distância entre as duas bases representando a sua altura. Então, aqui você teria o valor da altura. A altura é a distância entre as duas bases. Os segmentos mais externos são chamados de geratrizes e eles são paralelos ao eixo. O eixo é uma reta que passa pelo centro das duas bases. Então, aqui você teria o eixo do seu cilindro. Reta que passa pelo centro das duas bases. Esse é o eixo. E a geratriz são os segmentos mais externos na superfície lateral da sua figura. Então, esses segmentos que são paralelos ao eixo, passando com extremos na circunferência da base, é o que nós chamamos de geratrizes. Então, aqui você tem a sua geratriz. Geratriz. Existe ainda um corte feito pela base contendo o eixo. Esse corte por um plano que contém o eixo, passando por essas duas bases, é chamada de secção meridiana. Então, a secção meridiana representa o corte que você faz passando pelo eixo. Então, aqui você tem o centro. Então, aqui é a nossa secção meridiana. Seccionar significa cortar, meridiano significa cortar ao meio. Então, essa é a chamada secção meridiana. E a secção meridiana, ela representa um paralelogramo, pois nós temos as geratrizes que são paralelas e você tem as bases também paralelas. O volume do cilindro, como o cilindro representa um sólido de secção constante, ao executarmos um corte paralelo à base, nós teremos uma secção que é congruente a essa base. É o que nós chamamos de sólido de secção constante. E o volume de um sólido de secção constante vai ser o quanto cabe em um deles multiplicado pela quantidade que é a altura. Ou seja, é a área da base vezes a altura. O cilindro reto, ele é o cilindro em que a sua geratriz é perpendicular ao plano da base. Então, ao olharmos a geratriz, ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a sua base. Então, geratriz perpendicular ao plano da base. Outra característica, a secção meridiana é um retângulo. Então, a secção meridiana é um retângulo. Quando nós olhamos um corte pelo meio da estrutura, passando pelo centro da base, essa secção meridiana, ela representa um retângulo. Então, secção meridiana retangular. Secção meridiana retangular. Onde nós temos a lateral sendo a geratriz e a base desse retângulo
vai ser o diâmetro da base do seu cilindro. Então, nós temos aqui o nosso diâmetro, 2 vezes o raio da base. Outra característica do cilindro reto, a altura tem a mesma medida da geratriz. Então, no cilindro reto, quando você mede a altura, que representa a distância entre as duas bases, como a altura forma 90 graus e a geratriz está formando 90 graus, então a sua altura tem a mesma medida da geratriz. Quais são as áreas importantes? Nós temos a área da base, e diferente do prisma, que tudo dependia do formato da base, aqui o formato é fixo. A nossa base é sempre uma região circular. Então, a área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado. Aí nós temos a área lateral. A área lateral significa a área da superfície lateral da figura. E a superfície lateral de um cilindro representa uma região retangular, pois estamos falando no cilindro reto. Então, a superfície lateral, ela é retangular. E se a superfície lateral é retangular, a área tem que ser a base do retângulo vezes a altura. Observe que o comprimento que você tem, na base do retângulo, ele precisa dar a volta na base da circunferência para o fechamento da figura. E o comprimento da circunferência é 2π vezes a medida do raio. A altura permanece a mesma, ou seja, a sua área lateral é 2πr vezes h. A área total será todas as áreas envolvidas. Pela planificação da figura que foi mostrada, você tem 2 vezes a área da base mais a superfície lateral. A secção meridiana, como eu disse para você, ela representa o corte feito pelo centro da base. Então, a hora que você corta pelo centro da base, você tem uma região que seria mais ou menos esse formato, onde a secção representa o nosso retângulo. E essa secção meridiana, nós temos a base sendo 2r e a nossa altura sendo h. Pode a secção meridiana se tornar um quadrado? Pode. Quando a nossa secção meridiana se torna um quadrado, ou seja, a altura é 2 vezes o raio, nós damos o nome de cilindro equilátero. E o cilindro equilátero, você pode determinar suas propriedades. A área da base continua sendo uma região circular. Então, a área da base, πr ao quadrado. A área lateral é 2πr vezes h, só que o h também vale 2r. Então, nós chegamos em 4πr ao quadrado. A área total são todas as áreas envolvidas, ou seja, 2 vezes a base mais a lateral. Como a área da base é πr ao quadrado, nós temos 2πr ao quadrado mais 4πr ao quadrado, que é 6πr ao quadrado. Volume. Volume é a área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes a altura, só que a altura no cilindro equilátero vale 2r, ou seja, 2πr ao cubo. Essas são as relações que nós temos para o cilindro equilátero. Só que você pode determinar como um cilindro qualquer. O que você precisa é memorizar que o cilindro equilátero,
a sua altura é 2 vezes o raio da base e você tem também um cilindro reto. As relações do cilindro são sempre fixas. Isso favorece a execução em exercício. A área da base é sempre circular. A área lateral para vocês será sempre a figura de um retângulo, onde nós temos a área lateral sendo 2πrh. A área total é 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado, mais a lateral. E o volume, área da base, vezes a altura. Olha um exemplo aqui. Nós temos uma figura onde a secção ela é constante. Eu tenho toda essa secção sendo exatamente a figura da base. Então, nós temos um sólido de secção constante. Todo sólido de secção constante, o volume é a área da base vezes a altura. Nós temos 80% da capacidade. Só que para você determinar qual o volume do líquido dentro da figura, nós temos que achar essa capacidade. Então, vamos começar com a base do recipiente. A base do nosso recipiente, pelo que a figura mostra, ela representa o nosso quadrante. Então, nós temos aqui o quadrante, onde aparece para você o raio, que vale 1 metro, e você tem aqui um ângulo de 90 graus. Então, a área da sua base vai ser 1/4 do nosso π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio é 1 metro. Então, a área da base é 1/4 vezes π vezes 1 ao quadrado. A nossa área da base deu π sobre 4. Agora, o volume inteiro depende da altura inteira. Quem seria o nosso volume total? O volume total é a área da base vezes a altura. A área da base é o π sobre 4 e a altura deu 2,5. Ou seja, o volume total é 2,5 π sobre 4. Só que a quantidade de água que aparece representa 80% desse valor. Ou seja, o volume de água será 80% do nosso 2,5 π sobre 4. Aqui nós teremos nossa resposta em metros cúbicos. Para você determinar em litros, cada metro cúbico vale 1000 litros. Então, a quantidade, o número de litros, será o 80 sobre 100, vezes o 2,5, vezes π sobre 4, vezes 1000. Aí nós temos a resposta em litros, onde nós encontramos o valor aproximado, um valor aproximado de 1.570 litros. Aqui nós temos o tronco de cilindro. O tronco de cilindro é quando você faz um corte oblíquo. Ele normalmente aparece quando você inclina a figura. Você tem uma altura maior, que é o Hzão, e uma altura menor, que é o Hzinho. Para você determinar o volume do seu tronco, o que você faz é calcular metade desse volume. Então, eu tenho o volume de baixo, V1. Esse V1 é a área da base, vezes a altura. Só que a altura aqui é todo o cilindro, a altura Hzinho. Na parte de cima, vai ser a metade da área da base, vezes a altura, que é o Hzão, menos o Hzinho. Ou seja, o volume do tronco, posso colocar a área da base em evidência. Vai ser Hzão menos Hzinho sobre 2, mais o Hzinho. Tirando o mínimo, a área da base, vezes Hzão menos Hzinho, 2Hzinho sobre 2. Então, você conclui que o volume desse tronco, ele representa a área da base vezes a média aritmética entre as alturas. Então, aqui você tem um volume que é equivalente a um cilindro de altura média.
Então, volume do tronco, área da base, vezes a média aritmética entre as alturas. Aqui eu peguei um outro sólido de secção constante, onde você tem a intersecção de dois cilindros com 10 centímetros de altura, cujas bases o raio é igual a 6. Para você determinar o volume, como é um sólido de secção constante, vai ser a área da base vezes a nossa altura. A altura ele deu, vale 10. Então, eu só preciso me preocupar com a área da base. Como calcular essa área da base? Ele é a intersecção dos dois cilindros, onde você tem a base de um passando pelo centro do outro. Então, representando aqui as duas bases, o seu raio, ele afirma que vale 6. Então, nós temos aqui a distância entre os dois centros, vale 6. Cada ponto da circunferência está a 6 unidades. Aqui você formou um triângulo equilátero, pois esse lado vale 6, esse também vale 6. Por outro lado, lá na parte de baixo, de forma análoga, nós temos um outro triângulo. De forma análoga, nós temos um outro triângulo equilátero. Ou seja, a área que eu procuro vai ser a área de dois triângulos equiláteros, onde eu acrescento 4 segmentos circulares. Então, a área da base são dois triângulos equiláteros de lado 6, onde eu adiciono 4 vezes a área do segmento circular. O triângulo equilátero, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O segmento circular, ele será o setor de 60 graus menos esse triângulo equilátero. Ou seja, nós chegamos em 1/6, porque é um setor de 60 graus, de πr ao quadrado, menos o nosso triângulo equilátero, onde nós temos 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você conclui, então, que a área da base vai ser 2 vezes 36 com 4 sobra 9, 9 raiz de 3, mais 4 vezes 1/6 cancela com esse, 6π. Cancela esse com esse, 9, menos 9 raiz de 3. Ou seja, 18 raiz de 3, mais 24π, menos 36 raiz de 3. A área da base é 24π, menos 18 raiz quadrada de 3. Agora, o seu volume. O volume é a área da base vezes a altura, ou seja, 24π menos 18 raiz de 3, a altura vale 10. Chegamos em 240π menos 180 raiz quadrada de 3. Alternativa B.